vocês, para nós, né? É nóis, né? Deus abençoe cada um de vocês. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz em Gênesis 12, 1: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo 4: então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Aleluia. Essa é uma palavra de Deus, né? Esse é o chamado de Abraão. Outro dia nós falamos sobre o chamado do apóstolo Paulo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o chamado, vou citar, o chamado de Abraão. Esse é o chamado de Abraão. Mas esse é um chamado para todos nós, amém? Você crê nisso? Essa é a Bíblia, queridos. A Bíblia é para nós. A Bíblia não está escrita para Abraão, nem para Abrão, nem para o apóstolo Paulo. Ela foi escrita para mim e para você. Então tudo aquilo que nós lemos aqui, você pode abrir o seu coração e receber, porque é para você. Então quando a gente lê aqui que farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros, pode crer que isso é para você. Só ouvi uns améns aí. Amém. Se você fala amém, você está dizendo: olha, isso é verdade, eu creio nisso. Com o seu coração você está concordando. E essa é a Bíblia, queridos. A Bíblia, ela não mente. A Bíblia é a base, é algo que é a palavra de Deus, é onde nós nos baseamos para viver. É a nossa vida. Amém? Essa palavra que está aqui, que está na Bíblia, é para nós, é para mim e para você. Amém? Eu queria começar com isso, colocando esse fundamento, que nós precisamos crer em tudo que a Bíblia diz, e nós podemos crer que é para mim e é para você, e é para nós, amém? Então esse é o chamado, são promessas do Senhor, são promessas que de alguma maneira talvez já se cumpriram em você, ou vão se cumprir ainda, ou se cumpriram um pedaço delas, Eu gostei dessa aqui, essa tradução fala assim: eu te tornarei famoso. Tudo que Jesus queria era não ser famoso, mas ele era famoso, Queira ou não, você vai ser famoso. Não no sentido de você não vai ser celebridade, mas você vai ser alguém que atrai pessoas para Jesus. Amém? Isso é ser famoso. Amém? É isso que ele está dizendo aqui. Então, em outras passagens está engrandecerei o seu nome, mas traduzindo é isso, é ser famoso. Mas sabe, esse chamado não é só para nós que conhecemos a Jesus, é um chamado para, se você está aqui e você nunca fez uma oração de entrega ao Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Se você nunca fez isso na sua vida, esse chamado é para você. Essas bênçãos são para você. Aqui ele está falando para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da sua terra natal, e eu vou mostrar um lugar para você, e eu vou te abençoar. E é isso que ele está falando aqui. Sabe, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você entrou aqui hoje, eu creio que as músicas, sabe, o ambiente, que é o Espírito Santo, na verdade, já tocou no seu coração. Se você está aqui hoje, a Bíblia, o Senhor, o nosso Deus, Ele está convidando você a deixar tudo que você conheceu já de doutrina, tudo que você já conheceu por aí, que é uma coisa que não tem vida, e Ele está te convidando hoje para conhecer a Jesus, para conhecer a verdadeira vida, a verdadeira bênção. Sabe, Ele está aqui te falando isso. E para nós, que muitos de nós que já conhecemos a Jesus, Ele está colocando algo que
sai daquilo que você viveu até hoje. Sai, sabe, daquilo que você conhece, daquilo que é confortável para você. Sai da tua parentela, mas é tão confortável ficar, né, no almoço de família. Eu não estou falando dos seus parentes de verdade, ok? Eu não estou falando do seu pai, da sua mãe. Imagina, falar no Dia dos Pais, sai da sua parentela, né? Não é isso, né? A gente sai dos nossos costumes, daquilo que é costumeiro, daquilo que você aprendeu, daquilo que o mundo ensinou. A gente precisa sair desse lugar. A gente precisa dar um basta, sabe, em tudo aquilo que é comum, que é do mundo, que nos faz ficar no mesmo lugar, que nos faz, que não nos vai dar um futuro abençoado. E isso inclui tantas coisas, inclui pecado, inclui costumes, inclui maneira de viver, inclui coisas que nós aprendemos e não servem para nada, doutrinas, que às vezes você está acreditando, superstição às vezes, né? Tantas coisas que a gente ouve e mantém a gente na nossa parentela, na nossa terra natal. A terra natal é o mundo que nós vivemos, querido. É esse mundo que nós nascemos, mas esse não é o nosso lugar. O nosso lugar é com Jesus, na Nova Jerusalém, a cidade espiritual. É um lugar onde é o reino de Deus. Pode ser até fisicamente aqui, mas espiritualmente é o reino de Deus, é algo muito mais ampliado, muito maior, é algo que vai sustentar a nossa vida. Esse é o lugar onde Jesus quer nos levar. A nossa terra natal é esse mundo, cheio de mentiras, cheio de coisas do diabo, onde o diabo mora, né? Olha que o mundo jaz no maligno, né? O maligno está no mundo, né? E esse mundo só nos ensina coisas que a gente não precisa. Hoje, sabe, eu quero convidar você a sair de tudo aquilo que não agrada a Deus. Sair de todos os lugares que você já se acostumou e está vivendo. Sabe, aquela vida às vezes, de falta de louvar o Senhor. Às vezes a gente vive uma vida de reclamação. Deus está te convidando hoje a ir para uma vida de louvor. Uma vida, sabe, às vezes você está vivendo uma vida de incredulidade, você nem acredita mais nas coisas que você lê na Bíblia. Deus está te convidando hoje a sair desse lugar, e crer, e ter uma vida de fé. Crer, ter uma vida de fé. Como esse foi o convite que foi dado, na verdade foi uma ordem, foi um chamado, né? O chamado de Abraão foi um chamado para ele crer, para ele ter fé. E ele é conhecido, né? Todo mundo ouve, já deve conhecer o nome Abraão, né? Mas a gente conhece ele como uma pessoa de fé, porque esse foi o chamado dele, né? Um chamado para crer, amém? E eu queria falar um pouco sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre fé, sobre crer, né? O Senhor tem chamado a gente para ser uma bênção. A palavra diz aqui, que ele chamou Abraão, né, para ser uma bênção. E ele tem chamado a mim e a você para ser uma bênção. E agora eu queria que você pensasse: eu estou sendo uma bênção? Eu nem vou falar para você cutucar o irmão. Não cutuca o irmão, não. Cutuca você mesmo. Faz assim, ó. Oi. Porque foi o que eu fiz, sabe? Foi o que eu fiz. Estava preparando a palavra e eu... Oi. Tem alguém aí? Então, você está sendo uma bênção? Você pode ser mais bênção? Queria que você meditasse sobre isso. Você está sendo uma bênção? Porque o Senhor, Ele quer que você seja uma bênção. Mas você não vai ser uma bênção por você mesmo. Porque nós não somos uma bênção. Mas se o Senhor vier a nós, se o Senhor habitar em nós, aí sim, nós seremos uma bênção. Se nós saímos do lugar comum, se nós saímos do lugar em que a gente, né, fica ali, né, às vezes perdendo tempo, né, Deus está chamando a gente para ser uma bênção. Ele quer fazer a gente se mover nessa noite, né? E Deus, Ele fez além de chamar a gente, Ele faz uma aliança com a gente. Aqui a Bíblia diz, né, e a gente conhece, né, teologicamente, né, que é uma aliança, que o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele fez várias alianças até chegar na última aliança que Jesus fez conosco, né? Até falei na ceia da última vez, mas
Deus é um Deus de aliança, e Ele faz aliança comigo e com você, né? E Ele fez uma aliança com Abraão, que é uma aliança que também nós podemos só dizer, Ele fez uma aliança comigo. Queria que você abrisse, fica em Gênesis aí, tá, gente? Você vai ficar em Gênesis até o final aí, tá? Gênesis 17, capítulo 4. Diz assim: essa é a minha aliança com você, farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. A gente nem está, né, estudando mudança de nome, né? Mas ele muda o nosso nome, né? Não é porque a gente está na hora de estudar que, né? Vamos lá, desculpa. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. E aí você diz, isso é para Abraão? Não, isso é para nós. O Senhor tem feito uma aliança eterna conosco, através de Jesus Cristo. Ele fez uma aliança. E se você ler Isaías 53, no finalzinho, ele está dizendo assim, que dele vai sair uma geração, dele vão sair muitas pessoas. Nós damos continuidade a isso que começou com Abraão, né? E nós podemos dizer que essa aliança o Senhor tem feito conosco. Posso ouvir um amém disso aqui? Então diga amém mesmo, porque é verdade. O Senhor, Ele tem feito, Ele não vai fazer, Ele já tem feito uma aliança comigo e com você. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, Ele fez uma aliança, e essa aliança que é válida para a sua vida, porque Ele quer te fazer multiplicar. Ele quer te fazer multiplicar. Pai de muitas nações, não é? Ele torna possível a gente gerar filhos de Deus, amém? Ele torna isso possível, né? Pai de muitas nações, porque Abraão ele era pai de ninguém, o nome dele era grande pai, como se diz assim, grande pai que você é, né? Cadê seus filhos? Não tem nenhum, e era o nome dele. O nome dele era um motivo até de vergonha, porque ele era um grande pai e não tinha filhos, gente. Vocês têm noção disso? Mas um dia ele ganhou um filho. O Senhor deu um filho a ele, amém? Depois de muito tempo, Deus deu um filho a ele. E eu queria falar aos pais nesse momento, né? Vocês estão vendo que a palavra não é só para pai, mas eu queria falar especificamente aos pais agora. Pais, vocês precisam confiar que tudo vem de Deus. Essa palavra é para vocês, pais, cristãos ou não. Tudo vem de Deus. Não depende de você. No sentido, não é só através do seu esforço. As coisas, elas vão dar fruto na vida de vocês, à medida que você se entrega ao Senhor. À medida que você se abre para o chamado do Senhor, à medida que você deixa as coisas que não interessam ao reino de Deus, à medida que você deixa tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é do velho homem, à medida que você faz isso, o Senhor se aposta de você, sabe, e faz você multiplicar. Faz você multiplicar. Sabe, talvez você não vá ter mais filhos naturais, mas Ele quer te fazer uma multiplicação, eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai te abençoar. À medida que você se entrega ao Senhor, Ele vai te abençoar. E nós pais, nós somos muito preocupados, pelo menos alguns são, né? Muito preocupados, o que nós vamos fazer, o que eu vou dar para os meus filhos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir uma casa nova, um monte de coisa. Queridos, descansem no Senhor, busquem ao Senhor e confiem no Senhor, porque a promessa que veio para Abraão era multiplicação. Agora presta atenção, Abraão tinha nenhum filho, nenhum é zero. Qualquer coisa multiplicada por zero é zero, se você não faltou dessa aula. Ele não tinha como multiplicar nada,
nós não temos como multiplicar nada, porque nós não temos nada para dar para o Senhor. Mas um dia, ele teve um filho, Isaac. E aí qualquer coisa que a gente multiplica por 1, se você não faltou nessa aula, é ela mesma. Se você multiplicou 1 vezes 1, é 1. Se você multiplicou 5 vezes 1, é 5. Se você multiplicou 10 vezes 1, é 10. Sabe, você entra com 1. E Deus entra com outro número. 1 milhão por 1 é 2 milhões, 500 milhões, 1 bilhão vezes 1 é... Essa é a multiplicação. Você não precisa ter nada. Aliás, é só você ter o que Deus te deu. É só você não atrapalhar, pais. Pais, é só a gente não atrapalhar. É só a gente crer, porque Deus vai te suprir financeiramente, com ideias, com filhos, vai te abençoar com filhos. Deus vai te abençoar. Queridos, se aposta dessa palavra, porque essa palavra é para vocês, é para a gente, sabe? O Senhor pode te abençoar. Basta você não atrapalhar. Amém? É verdade, eu faço essa oração. Senhor, eu não quero atrapalhar, mas às vezes eu atrapalho. Porque eu começo a fazer coisa da minha cabeça. A gente começa a dar os pulos da gente, né? A gente começa a fazer as coisas, né? E é isso aí, pais. Eu queria dar dessa palavra. Você precisa crer. Você precisa crer que, além de você, Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. Querido, Deus está trabalhando por você. Você não é um qualquer. Deus não está com raiva de você. Deus não está bravo com você. Ele te olha e te dá um sorriso. Agora sim, eu quero que você dê um sorriso. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso para mim. Dá um sorriso para o seu irmão. E olha, pais, o Senhor está te dando um sorriso. Né? Você é muito amado. Ele não está bravo com você. Ele quer te abençoar. Entra com um, que Ele entra com o resto. Amém? Deus vai te abençoar. E para todos nós, essa palavra também é para todos nós. Ele quer multiplicar, Ele quer fazer a gente multiplicar. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos fazer pessoas de fé. E nós já ouvimos muito sobre isso, né? Mas eu quero lembrar você novamente, né? Que através do Espírito Santo, você é capaz de gerar. Amém? Você é capaz de gerar vidas. Gerar multiplicação de todo tipo. Você é capaz de gerar. Deus deu para Abraão a capacidade de gerar. Não é? Isso eu aprendi com o pastor Rony, tá? A gente fala assim, ó, quem tem filhos é a mulher. Né? Os filhos, né, saem da mulher. Mas quem gera é o pai. Porque na palavra de Deus, se você já leu uma genealogia, se você não pulou ela, fala assim, Adão gerou Abel não gerou ninguém porque ele morreu, né? Mas, só essa risada já é boa, né? Já dá um ganho aqui, né? Mas se você vai ver lá, que fulano gerou cicrano, que gerou beltrano, que gerou... E está falando da mãe? Não, está falando do pai. Né? Mas todos nós, queridos, todos nós aqui, somos capazes de gerar através do Espírito Santo. Amém? O Senhor faz isso em nós. E eu creio que a palavra que fala de muitas nações, a aliança que está aqui, você vai ser pai de muitas nações. Você vai ser pai de muitas nações. Reis vão sair de você. Outro dia a gente estava conversando, né, sobre pessoas que evangelizam. Né? Eu estava contando para o Sérgio as pessoas que evangelizaram a nossa família. Tal. Então, a pessoa que... Aí o Sérgio falou, olha, sabe você que... Ele tem contato com a pessoa que evangelizou no começo, o meu pai e tal. E ele falou, sabe aquela pessoa, olha, o filho dele é pastor. Quantos de nós, né, evangelizam uma pessoa, fala de Jesus para uma pessoa, você nem sabe se ele vai se converter, mas você falou de Jesus para ela. E ela se converteu mais tarde, e se tornou pastor, e ela, sei lá, ele virou um evangelista, e converteu muitas pessoas. Queridos, essa palavra é pura verdade. E essa palavra é o que o Senhor está esperando de nós. Sabe, gere, seja uma bênção, abençoe, seja aquele que gera vida na vida das pessoas. E não só gerar de evangelizar, mas gere vida.
Sabe, o Senhor, nós temos dentro de nós uma semente de vida. O Senhor deu para nós. O pastor Sérgio falou semana passada sobre semente. Deus gerou uma semente de vida, não é só financeiramente, queridos. Você pode pegar a semente que te foi dada, plantar essa semente em outras pessoas, no coração de outras pessoas, e você vai estar gerando vida nessas pessoas. Amém? E é assim que o povo multiplica, é assim que as pessoas, que os cristãos vão se multiplicar, através de quem? Levanta a sua mão aí, ó. Através de mim, através de você. Amém? Através de nós, essa é a bênção, essa é a aliança que o Senhor está fazendo conosco. Amém? E sabe, queridos, a gente precisa se apossar dessa palavra, a gente precisa começar a acreditar mais na Bíblia. Hoje a gente tem um excesso de informação. Muitas coisas são faladas para a gente, muitas coisas, e a Bíblia se torna uma parte. Para quem lê a Bíblia todos os dias, presta atenção nisso. A informação que você leu se torna uma partezinha da informação que você vai receber no dia inteiro. Imagina para quem não lê. E se você não lê, não se alimenta dela, como que você vai crer? E nós precisamos crer nas palavras do Senhor. A gente precisa crer nisso. E a gente, sabe, eu quero levar vocês. Hoje nós cantamos uma música muito abençoada, muito ungida, que eu estou procurando aqui qual é. Deus, que fala que Deus é o Deus de milagres, né? Aquele que era, é e há de vir. Deus de milagres. Se você não crê no impossível, que vida que a gente tem se a gente não crê no impossível, queridos? Se você não crê no Deus de milagres, se você aí está desanimado só porque fala, mas olha, eu estou desanimado com a minha vida, queridos, eu quero te convidar hoje a se animar no Senhor e a crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade, a permitir que o Senhor toque na sua vida, a permitir que o Senhor tire do lugar onde você está, querido, você precisa sair desse lugar. Sabe, tem muitos aqui que estão exatamente sabendo do que eu estou falando. Você precisa sair urgente desse lugar de incredulidade. Você precisa crer. Eu creio que Abraão nem sabia o que ia acontecer, mas ele creu, queridos. Ele simplesmente acreditou. E você pode crer, porque a Bíblia não é fake news, é verdade. Amém? E você precisa se alimentar dela. Nem estava escrito isso aqui. Mas essa palavra de Deus vai te conduzir, sabe, você ser chamado pelo Senhor para ser uma bênção e crer, vai te conduzir, porque vão surgir momentos de dificuldade. Abraão, ele passou por um momento de muita dificuldade, eu creio que foi um momento de muita dor para ele, e eu queria convidar você para ler ainda em Gênesis 24, capítulo 5 a 7. Não, perdão, desculpa, eu falei errado, é antes. Perdido aqui, peraí. Gênesis capítulo 22, 8. 22, 8. Aqui diz assim: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Agora presta atenção, pais, presta atenção todo mundo. Mas nós passamos, né? Quem que não passa aqui por momentos de dificuldade, né? Quem que não passa? E vão surgir momentos de dificuldade. Aquele momento que eu li agora, era um momento em que, imagina, Abraão estava levando o seu filho para sacrificá-lo. E o filho pergunta com uma inocência de cortar o coração da gente. Fala, olha, tem a lenha, né? Tem o fogo, e cadê o sacrifício? E Abraão podia ter falado assim para ele: você é o sacrifício, né? Porque era a verdade. Muitas vezes, você vai ver coisas na sua vida como se fossem verdades, mas você vai ter que mudar pela fé
aquilo que parece muito verdade na sua frente, que é uma dificuldade. Você vai mudar falando, declarando, profeticamente, que Deus vai suprir. Pais, Deus vai suprir. E o que nós lemos aqui, queridos? Ele fala, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Ele já estava profetizando, ele sabia que Deus ele tinha certeza absoluta, 100%, que o cordeiro ia aparecer? Sim ou não? Não! Ele não tinha tido uma visão que o cordeiro ia aparecer. Ele tinha uma ordem de Deus, sacrifica o seu filho. Mas ele disse, filho, eu creio que Deus vai... Não está escrito eu creio lá, mas ele falou com tal convicção, que está implícito que ele cria naquilo. Deus vai prover o sacrifício. E foi o que aconteceu. Chegando no monte, sem eles perceberem, quando ele olha, tinha ali um cordeirinho enroscado no arbusto, que era o sacrifício. Queridos, essa passagem é demais, dá para a gente pregar outras coisas sobre ela, mas o que eu quero falar para vocês, que vocês aqui estão passando por dificuldades. Pais, vocês talvez estejam passando por dificuldades na sua família. E a resposta não é você, a resposta é crer. A resposta é dizer, Deus vai prover. Você pode dizer isso? Deus vai prover. Diz para você mesmo. Fala seu nome. Fala, Paulo, Deus vai prover. Deus vai prover o sacrifício. Deus vai prover o que você precisa. Porque Deus é um Deus provedor. A partir desse momento, o Senhor, Deus, Ele passou a ser conhecido como Jeová Jireh. O Deus que provê. Foi o primeiro momento onde foi falado, Jeová provê. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus, creia, queridos, creia. Ele é o Deus que provê. Amém? Eu tô forçando um pouco nisso, mas isso é muito importante. A gente precisa crer, simplesmente crer. Pegar o 1 que você tem e deixar Deus multiplicar pela quantidade que Ele quiser e tiver, Ele vai te abençoar. Ele vira para o seu irmão e fala, ele vai te abençoar. Mas sai da tua terra. Não atrapalha. Vão chegar momentos de decisão. Queridos, o tempo todo, várias vezes na vida da gente, você vai passar por momentos de decisão. Onde você vai ter que decidir. A geração atual, queridos, eles têm um problema com decisão, porque eles querem tudo. Você vai escolher isso ou aquilo? Não, eu quero os dois. A gente quer tudo. A geração atual eu me incluo, tá? Nós queremos tudo, nós não queremos decidir. A gente quer tudo de bom. Mas nós precisamos decidir. Chegou um momento em que Abraão precisava ajudar Isaac a escolher uma esposa. E ele manda o servo dele lá. Fala, olha, é o seguinte. Veja, eu tô falando sobre escolher aqui esposa. E a gente pode até aproveitar e falar assim, olha, como é que eu escolho uma esposa? Né? Deus não vai falar, aparecer assim para você, irmão. Não, primeiro que ele não vai falar irmão, né? Que não é irmão, né? Cada coisa... Mas ele não vai aparecer assim, Paulo, você está vendo a Grace, ela vai ser sua esposa. Não é assim que funciona, gente. Pais, não é assim que funciona. Mas você precisa orar pela esposa do seu filho. Você precisa orar pelo marido da sua filha. Deus providencia alguém para nós. Jovens, presta bem atenção nisso, né? Com a direção também dos seus pais. Os pais precisam estar de acordo, concordando com a decisão de vocês. E a decisão é de vocês. Deus dirige, né? Os pais nos ajudam a encontrar, a escolher a pessoa certa. Mas a escolha é nossa. Fecha parênteses. Há momentos de decisão. E para Abraão isso era muito importante, porque a promessa é que ele iria ser pai de uma grande nação. Para ser pai de uma grande nação, o filho dele tinha que ter uma esposa
que tornasse isso possível. E essa esposa não podia ser, né, da terra, não podia ser, ele não podia voltar para a terra onde ele morava para procurar a esposa. Ele precisava de alguém, né, que, apesar de ser ali, que ia ser, né, a Rebeca, né, da família, né, dele ali, mas que era alguém que era que foi dirigido por Deus. Ele buscou o conselho do Senhor, ele estava numa decisão, aqui estava escolhendo a esposa, né, mas, a esposa do filho, né, mas muitos momentos, queridos, nós vamos passar por momentos de decisão. Emprego, no trabalho, na escolha, o que eu vou fazer da minha vida, que faculdade eu vou fazer, né, ou quando que eu vou me aposentar, ou como é que eu vou comprar qual casa, o que eu vou fazer da minha vida, muitas coisas, né, eu posso citar milhões de decisões, e você às vezes tem que tomar decisões todos os dias. Confia no Senhor e crê no Senhor. Eu acho muito interessante isso, né, porque em Gênesis capítulo 24, versículo 5, de novo, alguém chega pro pai, né? Pais, é sempre assim, né? Se bem que lá em casa pergunta muito mais para a mãe do que para o pai, acho que a coisa da casa é assim, né? Mas o pai é aquele que decide, aquele que toma decisões, né? E ele já tinha tomado uma decisão, ele falou, olha, vai buscar, vai procurar uma esposa, né? Deus vai te mostrar. Ele falou, o servo perguntou, e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante de sua terra? Abraão, você mora na periferia. E se arrumar alguém aqui que não vai querer vir aqui? Devo levar Isaac para morar entre os seus parentes na terra de onde o Senhor veio? E ele fala, de jeito nenhum. No versículo 6 ele fala, não, respondeu Abraão, cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. Não volta para o lugar, não deixa voltar. Queridos, né, não era para falar sobre isso, mas eu creio que é importante falar. Queridos, jovens, escolham alguém do povo do Senhor. Não volte para o lugar de alguém que não serve ao Senhor. É no Senhor que você precisa procurar. Isso já é uma direção. Amém? E ele estava lá, e o servo, ele estava muito preocupado, porque, imagina, né, como é que ele ia encontrar uma pessoa, né? Que coisa mais, vai lá, busca, né? E ele falou, e se eu não encontrar, né? Ele falou, não, eu tenho que levar o Isaac lá, o que eu faço? Não leva. Versículo 7, o Senhor, o Deus dos céus, que tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra aos meus descendentes. Aí vai. Ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para meu filho. Eu queria que você entendesse isso. Olha a palavra que Abraão disse. Ele enviará um anjo à sua frente. Eu não sei qual outra versão, como é que está dizendo aí. Mas, de qualquer maneira, ele está dizendo, olha, Deus vai suprir. Deus, novamente, queridos, nós precisamos ter a palavra do Senhor no nosso coração, para que quando decisões ou dificuldades aparecerem, nós profetizemos, nós digamos, olha, vai acontecer tal coisa, pode crer, eu creio e você vai crer, nós vamos crer. Família, pais, queridos pais, você pode dizer, se você é alguém que ama o Senhor, que busca o Senhor, você pode dizer, Ele vai suprir. Ele enviará o anjo na sua frente. Não temas. Sabe, vira e mexe, eu preciso fazer isso com os meus filhos. Eu preciso falar, olha, vai, faz assim, faz assado. Mas nós precisamos da direção de Deus. Lembra, você não tem nada, ou você tem um. Deus vai entrar com o resto. Ele vai te dar sabedoria. E pessoal, amados, frente às decisões, você precisa crer. E você precisa dizer, Ele enviará. Ele enviará o anjo. Ele vai fazer com que a gente encontre aquilo que a gente está procurando. Imagina encontrar uma pessoa. E aí ele chega lá e o servo pergunta, olha, e agora? Tem um monte de mulher de moça aqui, né, pegando água no poço. E o que eu faço? E aí ele orou. Ele falou, Senhor, aquela que vier aqui e me dê água, e dê água para os meus camelos, é essa. Né? Se tiver alguém aqui, né, e fizer isso, é essa que eu vou saber que é essa mulher, que é essa moça.
e de repente apareceu Rebeca exatamente como ele orou. Coisas assim vão acontecer na sua vida. Respostas de oração, muito precisas. Então, o que você tem que fazer? Crer, você tem que pedir. Se você está frente a uma decisão, queridos, eu sei que tem pessoas aqui frente a decisões. Ora, fala, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre exatamente como vai acontecer. E o Senhor é fiel, Ele vai mostrar. Se nós não cremos, queridos, ninguém vai crer pela gente. Se nós não cremos, não vai acontecer. Mas se nós cremos, o Senhor Ele é fiel para te abençoar. Amém? Pais, o Senhor é fiel para te dar toda a sabedoria, para você conduzir seus filhos. Não tenha medo, mas busca o Senhor. Não tenha medo, não fala qualquer coisa, mas busca o Senhor. Leve os seus filhos. E não são só filhos, sabe, que estão morando na sua casa, não. Filhos que já casaram, você pode ajudá-los. Você pode orar por eles, você pode estar perto deles. Eles precisam. Queridos, pais que já são mais velhos, que já têm filhos casados, seus filhos precisam da sua oração. Eles precisam do seu carinho, eles precisam de você, às vezes, para ajudar em algumas decisões. E, queridos, nós que não somos pais, né, de maneira geral, nós precisamos buscar o Senhor nas decisões, porque Ele é fiel. Eu queria que os músicos subissem. Ele é fiel, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa. E eu sei que também, eu estava orando, né, a respeito disso, e eu sei que muitos de nós, que podemos estar aqui hoje, às vezes você passou muito tempo envolto a problemas, e coisas que não se resolvem. E muitas vezes você se tornou meio incrédulo. A palavra incrédulo é meio pesada, mas assim, às vezes você se tornou, não é aquela que, não acredito em nada, mas você, em certas situações, você já não aguenta mais. Você fala assim, olha, já deu, eu nem vou orar mais, porque não acontece nada. Pais que estão aqui, talvez estejam nessa situação, mas outras pessoas também. Coisas na sua vida que às vezes parece que não mudam. E você fala, eu preciso dessa fé que falaram aqui, mas eu já cansei. Não precisa abrir, mas em Marcos capítulo 9, versículo 21, Jesus pergunta assim para um pai. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. E quando ele fala se tu podes alguma coisa, é que ele perdeu toda a esperança. Ele não acreditava nem mais em que Jesus podia mudar a situação. Jesus estava falando com ele. Ele sabia quem era Jesus. Ao que ele respondeu, Jesus, se tu podes. E Jesus diz para ele, tudo é possível ao que crê. Queridos, Deus é um Deus de milagres. Deus de milagres. Deus de milagres. Deus é um Deus de milagres. E Jesus diz, tudo é possível ao que crê. A chave é você crer. Mas olha só, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. É uma pessoa que já estava ferida, ela estava com lágrimas, porque o filho desde que era pequeno, ele estava naquela situação há muito tempo. E com lágrimas ele falou para Jesus, ele exclamou a Jesus, eu creio. Ele falou, é para crer? Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu queria que, se você tem uma situação difícil, que está impossível, que há tempos que não resolve, às vezes é seu filho, pai, às vezes é seu filho, que você já não tem esperança, perdeu, ou tem uma esperança, mas não sabe. Eu queria, de verdade, chamar você aqui na frente agora, bem rápido, que a gente tem outras coisas para fazer aqui também, brincadeira, mas bem rápido. Que a palavra de Deus diz, Jesus disse, tudo é possível ao que crê, tudo. E não quero só paz aqui não, tá? Se você
qualquer idade, você nem tem filho, você tem situações difíceis, vem aqui, nós vamos orar com você. E eu quero te ajudar com a fé. Aliás, eu não, mas Cristo vai te ajudar agora com a fé. E se você pode até confessar, falar, olha, eu creio, mas me ajuda nessa fé aí, porque está difícil para mim. Situações que não mudam, situações que perduram, estão ali. Nós temos uma promessa de bênção, mas a situação teima em falar, não vai dar. Eu estou aqui para dizer para vocês, vai dar sim. Vai dar sim. Queridos, já podem orar, pastores, supervisores, líderes, venham orar com essas pessoas. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, e tudo é possível ao que crê. Jesus falou assim para o jovem que estava endemoniado, nesse trecho, o filho dessa pessoa: sai desse jovem e nunca mais torne a ele. E o espírito imundo saiu. Queridos, parece impossível, parece, mas creia, porque é possível. Nós abrimos mão da palavra, aliás, nós olhamos e cremos na palavra de Deus, nós não abrimos mão da palavra de Deus. Nós queremos nos agarrar à palavra de Deus, que é verdade, e dizer: o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor vai me abençoar, e eu vou crer, eu vou crer, eu creio, eu creio. Diga no seu coração: eu creio, eu creio. Vai dizendo: eu creio.